Imagine um livro que contém as previsões mais misteriosas e assustadoras sobre o futuro da humanidade. Um texto que revela eventos cataclísmicos capazes de abalar o mundo inteiro. Esse livro existe e se chama Apocalipse. Desde que foi escrito, ele tem fascinado e, ao mesmo tempo, amedrontado gerações inteiras com suas visões de um futuro, onde o céu e a terra serão transformados para sempre. Mas o que exatamente está previsto no Apocalipse? E será que alguns desses eventos já estão acontecendo ao nosso redor? Neste vídeo, vamos explorar 7 profecias do Apocalipse que, segundo o texto bíblico, irão mudar o mundo para sempre. Profecias que vão desde desastres naturais inimagináveis, o surgimento de líderes poderosos e enigmáticos, até sinais nos céus e eventos sobrenaturais que desafiam qualquer explicação. Se você já se perguntou como será o fim dos tempos, ou quais seriam os eventos que poderiam transformar a humanidade e o próprio planeta, então, você está no lugar certo. Cada uma dessas 7 profecias traz um alerta e um mistério que nos leva a refletir sobre o propósito de nossa existência e o destino final do mundo. Vamos investigar as revelações de João, o apóstolo que recebeu essas visões enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele descreveu cenas grandiosas e assombrosas, registrando em detalhes os eventos que abalarão a terra e marcarão o fim de uma era e o início de outra. Então, prepare-se para uma jornada de descobertas onde vamos mergulhar em cada profecia, analisar o seu significado e o impacto que ela terá sobre o mundo. Você está pronto para conhecer o que o Apocalipse nos revela sobre o futuro da humanidade? E mais, será que essas profecias já começaram a se cumprir? Fique com a gente até o final para desvendar os mistérios dos eventos que estão por vir e entender como eles podem transformar para sempre o destino da Terra e de todos nós. A primeira profecia que vamos explorar é uma das mais conhecidas e enigmáticas do Apocalipse, o surgimento dos 4 cavaleiros. Segundo o texto bíblico, esses cavaleiros são liberados quando os primeiros selos do livro sagrado são rompidos, cada um montando um cavalo de uma cor diferente e trazendo consigo um aspecto sombrio que mudará o mundo para sempre. Esses 4 cavaleiros são conquista, guerra, fome e morte. E cada um representa forças de destruição que se manifestarão em escala global. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco e carrega um arco, representando a conquista. Mas essa figura não é um simples guerreiro. Ela simboliza o surgimento de líderes que usarão sua autoridade para dominar e controlar as nações, muitas vezes com um falso senso de paz. Alguns intérpretes afirmam que esse cavaleiro representa um poder político ou espiritual que enganará as massas, prometendo um futuro próspero, mas que na verdade trará opressão e sofrimento. Logo em seguida vem o segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, que simboliza a guerra. Esse cavaleiro carrega uma grande espada e representa o aumento de conflitos e violência em todo o mundo. Sua presença traz à mente um cenário onde nações se voltam umas contra as outras, e onde a paz, que antes parecia tão estável, desaparece completamente. Esse cavaleiro não representa apenas guerras entre países, mas também conflitos internos e divisões entre as pessoas, aumentando o caos e a desunião em toda a terra. O terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto e carrega uma balança nas mãos. Ele representa a fome. Com o surgimento desse cavaleiro, o Apocalipse nos mostra uma visão de escassez, onde alimentos e recursos se tornam extremamente limitados, e o preço para sobreviver é exorbitante. A balança simboliza a ração controlada e o aumento do custo de vida, onde o pão e os grãos se tornam quase inacessíveis para a maioria da população. Esse cavaleiro simboliza o colapso econômico e a falta de recursos que podem levar à miséria milhões de pessoas. E finalmente o quarto cavaleiro, aquele que talvez mais causa temor, monta um cavalo amarelo pálido, e seu nome é Morte. Ele é seguido pelo Hades, o reino dos mortos, que sugere uma onda de mortes em massa como consequência dos cavaleiros anteriores. Esse cavaleiro não apenas tira vidas, mas também representa doenças, pestes e desastres naturais que dizimarão a humanidade. Ele é o ápice da destruição trazida pelos 3 cavaleiros anteriores, como se fosse a última fase de um ciclo de calamidades. Juntos, esses 4 cavaleiros trazem um quadro devastador. Um mundo em ruínas, dominado por líderes opressores, consumido pela guerra, assolado pela fome, e finalmente entregue à morte e à destruição em massa. Mas por que esses cavaleiros são tão importantes para o Apocalipse? Eles são os sinais iniciais, os alertas que mostram que os eventos finais já começaram a se desenrolar e que o destino da Terra está sendo selado. Para muitos estudiosos e crentes, esses cavaleiros não são apenas figuras literárias, mas representam eventos que podem estar acontecendo ao nosso redor. Conflitos entre nações, crises econômicas, pandemias e desastres naturais,
Seriam esses sinais de que os cavaleiros já estão entre nós? Ou eles ainda estão por vir, aguardando o momento certo para serem libertados? Essa é uma das questões que o Apocalipse nos deixa, e que desafia a nossa interpretação. O surgimento dos 4 cavaleiros é uma profecia poderosa, e ao mesmo tempo, aterradora. Eles representam forças que são incontroláveis, que não podem ser impedidas, apenas suportadas. E a questão que fica é: estamos preparados para enfrentar o impacto dessas forças? Ou seremos apenas espectadores do caos que os 4 cavaleiros trarão para a Terra? A segunda profecia que exploramos é conhecida como a Grande Tribulação, um período descrito no Apocalipse como o tempo de maior sofrimento e provação que a humanidade já enfrentou. A Grande Tribulação é marcada por eventos catastróficos e pela intensificação das provações espirituais e físicas, que vão abalar o mundo e testar a fé de todos. Segundo as Escrituras, essa fase representa um ponto de ruptura na história da humanidade. Um período em que o caos e o desespero tomarão conta do planeta de forma jamais vista. A Bíblia descreve a Grande Tribulação como um tempo em que guerras, fomes, epidemias e desastres naturais aumentarão drasticamente. Imagine um mundo em que terremotos devastam cidades inteiras, onde inundações e incêndios se tornam comuns e incontroláveis, enquanto pragas se espalham rapidamente. Durante a Grande Tribulação, esses eventos ocorrerão com uma frequência e intensidade assustadoras, deixando a humanidade à mercê de forças que não pode controlar. Esse período não é apenas um teste físico, mas também um grande teste espiritual, onde cada pessoa será confrontada com seus medos mais profundos e suas escolhas de fé. Além dos desastres naturais, a Grande Tribulação também trará perseguições e sofrimentos para aqueles que mantêm sua fé em Deus. O Apocalipse nos alerta que, nesse período, a opressão será direcionada especialmente contra os fiéis, que terão sua lealdade testada em meio a um ambiente de descrença e hostilidade. A Bíblia menciona que aqueles que se recusarem a seguir o sistema imposto pelo Anticristo serão perseguidos e, em muitos casos, enfrentarão consequências severas, incluindo a perda de seus meios de subsistência e até suas vidas. Esse é o tempo em que a fé será colocada à prova, e somente aqueles que permanecem firmes encontrarão forças para resistir. Mas por que a Grande Tribulação é necessária? Segundo a teologia cristã, esse período é visto como um momento de purificação e de justiça, em que o mundo, contaminado pela injustiça e pelo mal, passa por uma espécie de julgamento terreno. A Grande Tribulação revela o colapso das estruturas humanas, mostrando que a dependência em poderes e sistemas terrenos não é suficiente para salvar a humanidade. É como se esse tempo de calamidades fosse uma oportunidade final para que cada pessoa reflita sobre suas escolhas e sua espiritualidade, preparando o terreno para os eventos finais do Apocalipse e o julgamento definitivo. Para muitos estudiosos da Bíblia, a Grande Tribulação não é apenas um evento distante no futuro. Alguns acreditam que já podemos ver sinais dela ao nosso redor. As crises que enfrentamos, sociais, econômicas e ambientais, a crescente violência, os desastres naturais mais intensos, todos esses aspectos levam muitos a questionar: será que estamos vivendo o início desse período de tribulação? Seriam esses os primeiros indícios de que estamos nos aproximando da fase mais decisiva da história humana? A profecia da Grande Tribulação traz um alerta poderoso e, ao mesmo tempo, uma mensagem de preparação. Ela nos chama a estar atentos e a refletir sobre nosso lugar nesse cenário. Em um mundo onde tudo parece desmoronar, onde a fé e a perseverança serão testadas ao limite, a questão que fica é: estaremos preparados para enfrentar o período de tribulação? Ou seremos arrastados pelo desespero e pela incerteza? A Grande Tribulação é, afinal, um convite para que todos reflitam sobre o que realmente importa, sobre o poder da fé e sobre as escolhas que definem nosso destino. A terceira profecia do Apocalipse que vamos explorar é o surgimento do Anticristo, uma figura sombria e poderosa que desempenha um papel central nos eventos finais. Segundo o Apocalipse, o Anticristo será um líder carismático, alguém que surgirá em um momento de crise global, oferecendo soluções atraentes e promessas de paz e prosperidade. Mas, por trás dessa imagem sedutora, ele esconde uma intenção sombria: enganar, controlar e, finalmente, destruir. O Anticristo é descrito como um mestre da manipulação, capaz de atrair e convencer multidões com palavras de esperança. Ele surgirá como um falso salvador, alguém que se apresentará como a solução para os problemas da humanidade, mas que usará esse poder para consolidar um regime de opressão e dominação. Ele promete um mundo de paz, mas sua verdadeira intenção é instaurar um reinado de controle absoluto, onde a liberdade será trocada por submissão.
Para muitos, ele será visto como um herói. Para outros, como um líder benevolente. Mas para aqueles que enxergam além das aparências, ele será o símbolo da enganação final. Segundo as Escrituras, o Anticristo estabelecerá um governo global, unindo nações e centralizando o poder de uma forma nunca antes vista. Ele terá o apoio de líderes políticos, sociais e religiosos, criando uma falsa sensação de unidade e prosperidade. Mas na realidade, esse governo será uma armadilha, um sistema de vigilância e controle, onde aqueles que se opuserem a ele serão perseguidos e silenciados. Esse governo global representa o auge do domínio do mal sobre a Terra. Uma tentativa de eliminar a fé e de submeter todos à sua autoridade. Um dos aspectos mais sombrios do reinado do Anticristo é a perseguição religiosa. Aqueles que se recusarem a segui-lo, que rejeitarem a sua marca e seu domínio, serão considerados inimigos do sistema. As Escrituras nos alertam que os fiéis serão testados como nunca antes, enfrentando perseguições, punições e até a morte por se recusarem a adorar o Anticristo. Esse é o momento em que a lealdade a Deus será provada até o limite, e os fiéis terão que decidir entre seguir suas crenças ou se submeter ao domínio do Anticristo para sobreviver. Mas por que o Anticristo é tão central no Apocalipse? Porque ele representa o ápice da rebelião contra Deus, a personificação da oposição à verdade e ao amor divino. Ele é o último grande desafio da fé antes do julgamento final. Um símbolo da tentação máxima e do perigo de se render às ilusões do poder terreno. O Anticristo traz uma mensagem de alerta. Ele é a prova de que nem tudo o que brilha é ouro, e de que nem todo líder carismático ou sistema que promete prosperidade é digno de confiança. Hoje, muitos veem paralelos entre essa profecia e eventos do mundo moderno. Será que estamos testemunhando o surgimento de lideranças que trazem consigo essa promessa ilusória de paz e controle absoluto? Será que os avanços tecnológicos e os sistemas de vigilância globais estão pavimentando o caminho para um tipo de domínio global, onde as pessoas serão cada vez mais monitoradas e controladas? Essas são perguntas que o Apocalipse nos leva a fazer, nos alertando para o perigo de colocar toda a nossa confiança em líderes e sistemas humanos. O surgimento do Anticristo, segundo o Apocalipse, não é apenas um evento futuro. Ele é um alerta para que não sejamos enganados, para que estejamos vigilantes e firmes em nossas crenças. O Anticristo representa o teste final da fé, e sua ascensão marca um ponto de não retorno para a humanidade. E então, a questão que fica é: estaremos prontos para reconhecer essa figura, para resistir à sedução de suas promessas, ou seremos levados pelas suas ilusões e pelo seu poder enganador? A quarta profecia do Apocalipse que vamos explorar é a temida marca da besta, um dos sinais mais icônicos e misteriosos descritos no livro das Revelações. A marca da besta é mencionada como um símbolo de lealdade ao Anticristo e ao seu governo mundial. Segundo o Apocalipse, essa marca será exigida de todos, e sem ela, ninguém poderá comprar ou vender, o que significa que as pessoas serão obrigadas a aceitar essa marca para garantir sua sobrevivência e seu lugar na sociedade. Mas o que essa marca realmente representa? E por que ela causa tanto medo e fascínio ao mesmo tempo? A Bíblia descreve a marca da besta como algo que será colocado na mão direita ou na testa de cada pessoa, e que aqueles que a aceitarem estarão, na verdade, jurando lealdade ao Anticristo e rejeitando a Deus. Para muitos estudiosos, essa marca não é apenas um símbolo, mas uma forma de controle absoluto, onde os indivíduos perdem sua autonomia e sua liberdade, sendo obrigados a se submeterem a um sistema que vigia, monitora e limita cada aspecto de suas vidas. Aceitar a marca da besta significa renunciar à fé e entregar-se a um sistema que se opõe a tudo o que é sagrado. A marca também representa uma separação clara entre os que escolhem permanecer fiéis a Deus e aqueles que optam por seguir o caminho mais fácil, se submetendo ao poder do Anticristo. Esse é um dos elementos mais sombrios dessa profecia. A divisão entre aqueles que mantêm sua integridade espiritual e aqueles que, pressionados pelas circunstâncias, cedem ao domínio desse governo opressor. O Apocalipse alerta que aqueles que aceitarem essa marca estarão comprometidos com a destruição e que a escolha de aceitá-la não será uma simples decisão prática, mas um ato com consequências eternas. Nos tempos atuais, essa profecia é interpretada de várias maneiras. Para alguns, a marca da besta poderia estar relacionada ao avanço de tecnologias que monitoram e registram nossas ações. Será que estamos caminhando para um futuro em que a tecnologia, sob o pretexto de segurança e conveniência,
se tornará uma forma de controle sobre nossas vidas. Muitos acreditam que a marca da besta pode ser uma metáfora para qualquer sistema de controle totalitário que exige obediência e submissão absoluta, seja por meio de tecnologias invasivas ou de políticas autoritárias. A marca da besta é também um lembrete do poder das escolhas. Essa profecia nos desafia a refletir sobre o quanto estamos dispostos a sacrificar em nome da conveniência, do conforto e da aceitação social. Em um mundo cada vez mais conectado e dependente da tecnologia, até onde estamos dispostos a ir para garantir nossa segurança e nosso lugar na sociedade? Será que já estamos de alguma forma aceitando pequenas marcas que minam nossa liberdade e autonomia sem perceber? Por fim, o Apocalipse nos alerta que a aceitação da marca da besta não é apenas um sinal de obediência ao anticristo, mas uma rejeição definitiva de Deus. Para aqueles que se mantêm fiéis, recusar essa marca será uma prova de fé e resistência. Mas essa escolha virá com um alto preço, pois os que recusarem enfrentarão perseguição, isolamento e dificuldades extremas para sobreviver. Esse é o grande teste final para os fiéis. Resistir à tentação de ceder a um sistema que oferece segurança material, mas exige em troca a submissão total e o afastamento de Deus. A marca da besta, portanto, não é apenas uma profecia do fim dos tempos, mas um alerta sobre o valor da nossa liberdade e da nossa fé. Em um mundo onde somos cada vez mais pressionados a nos conformar, essa profecia nos faz refletir. Estaremos prontos para resistir a uma imposição que ameaça nossa integridade espiritual e nossa conexão com o divino? Ou cederemos ao controle, trocando a nossa liberdade e fé por uma falsa sensação de segurança? A próxima profecia que vamos explorar no Apocalipse é a das 7 trombetas, cada uma marcando um evento devastador que abalará a terra de forma irreversível. Segundo o Apocalipse, essas trombetas serão tocadas uma a uma, e a cada toque, um julgamento cairá sobre a humanidade, intensificando o caos e anunciando a chegada do fim dos tempos. As 7 trombetas são uma sequência de eventos apocalípticos com efeitos cada vez mais graves, e cada uma revela um aspecto dos últimos dias, trazendo destruição e sofrimento sem precedentes. A primeira trombeta anuncia uma tempestade de granizo e fogo misturados com sangue, que serão lançados sobre a terra. Esse evento causará a queima de 1/3 de toda a vegetação, destruindo florestas, campos e plantações. Imagine o impacto de uma catástrofe dessa magnitude: a falta de alimentos, a perda de ecossistemas inteiros e o desequilíbrio ambiental que afetará a vida no planeta. Essa primeira trombeta representa o início de uma série de julgamentos e indica que o próprio ciclo natural será rompido, trazendo desespero e incerteza. Com o toque da segunda trombeta, uma enorme montanha de fogo é lançada no mar, e 1/3 de todas as criaturas marinhas perecem junto com 1/3 das embarcações. Esse evento pode ser interpretado como uma erupção vulcânica ou um impacto de asteroide. Mas seja qual for sua natureza, o impacto devastador sobre os oceanos e sobre a economia global será imenso. A morte de parte da vida marinha e a destruição de embarcações afetarão o comércio, a pesca e até a sobrevivência de comunidades costeiras que dependem do mar para seu sustento. A terceira trombeta traz algo ainda mais aterrorizante: uma estrela chamada Absinto, que cai do céu e contamina 1/3 das fontes de água doce, tornando-as amargas e impróprias para o consumo. Esse evento representa a poluição e a escassez de água potável, um recurso vital para a sobrevivência humana. O toque dessa trombeta alerta para um período de sede e sofrimento, onde a água, tão essencial para a vida, se torna um elemento de morte e desespero. Sem água potável, milhões de vidas estarão em risco, e a escassez aumentará as tensões e os conflitos. A quarta trombeta traz um escurecimento do Sol, da Lua e das estrelas, reduzindo em 1/3 a luz que ilumina o mundo. Imagine o que seria viver em um mundo onde o dia nunca chega completamente, onde a escuridão domina e a temperatura da Terra começa a cair drasticamente. Essa diminuição da luz não afeta apenas a claridade, mas também a saúde mental e a estabilidade emocional das pessoas, causando desorientação, medo e incerteza. Esse toque marca a perda da luz e do calor, aumentando a sensação de que a esperança e a vida estão lentamente desaparecendo. Com a quinta trombeta, um abismo é aberto, e dele saem criaturas descritas como gafanhotos gigantes que atacam a humanidade. Essas criaturas atormentam aqueles que não possuem o selo de Deus, causando dor intensa e desespero, mas sem lhes tirar a vida. A visão dessas criaturas pode ser simbólica, representando pragas, conflitos ou até ameaças sobrenaturais que trarão sofrimento sem alívio.
Esse evento mostra que o julgamento é uma tortura contínua para aqueles que se afastaram de Deus, intensificando o clima de terror e caos que toma conta da terra. O toque da sexta trombeta liberta 4 anjos que estavam aprisionados junto ao rio Eufrates, e com isso uma imensa tropa de soldados é liberada, resultando na morte de 1/3 da humanidade. Esse toque traz um cenário de guerra e violência em escala global como nunca visto antes. As nações se voltarão umas contra as outras, e conflitos surgirão em todos os lugares. A sexta trombeta representa a guerra final, onde a violência e a destruição tomarão conta de maneira irreversível, levando a humanidade a uma profunda crise de destruição e medo. E então, a sétima trombeta soa, marcando o clímax dos julgamentos. Esse último toque anuncia que o reino de Deus está próximo, e que o juízo final está prestes a se concretizar. Com a sétima trombeta, os céus declaram que a soberania de Deus será restaurada, e que o tempo de misericórdia chegou ao fim. Esse toque final traz uma promessa de renovação para os fiéis e de condenação para os ímpios, mostrando que o julgamento é definitivo e que o desfecho está prestes a ocorrer. As 7 trombetas do Apocalipse são um lembrete poderoso da fragilidade humana e da urgência em nos prepararmos espiritualmente. Cada trombeta não só traz destruição, mas também é um aviso, um chamado para a humanidade repensar suas escolhas e buscar redenção. Essas trombetas nos mostram que o tempo é curto e que o fim dos tempos não será apenas um período de caos, mas um processo de purificação, onde cada um será confrontado com o peso de suas ações. E a grande questão que fica é: estaremos prontos para ouvir o chamado das trombetas? Estaremos preparados para enfrentar esses dias de escuridão e transformação? Ou seremos levados pelo desespero e pela destruição que elas trarão? A sexta profecia do Apocalipse é uma das mais impactantes e definitivas: o juízo final e a separação das almas. Esse é o momento em que todo ser humano, vivo ou morto, será julgado, e onde o destino eterno de cada alma será decidido. No Apocalipse, o juízo final é descrito como o ato final da justiça divina, onde todos, sem exceção, serão confrontados com seus atos, suas escolhas e a essência de sua fé. É um momento de revelação completa, onde o que está oculto é exposto e onde cada pessoa terá que prestar contas pela sua vida. A cena do juízo final é descrita de forma grandiosa e solene. O trono de Deus é estabelecido, e livros são abertos, registrando as ações de cada indivíduo. Nesse momento não há favoritismo, não há desculpas. É o peso de cada ação que define o destino de cada alma. Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, haverá a promessa da vida eterna ao lado de Deus, em paz e perfeição. Para aqueles que rejeitaram a fé, o destino será a separação definitiva de tudo o que é divino, em um estado de sofrimento e escuridão. A separação das almas é um aspecto fundamental desse julgamento. Essa divisão final entre os justos e os ímpios simboliza a realização completa da justiça divina. O Apocalipse nos mostra que esse momento será de extremo impacto, e que não haverá segunda chance. Todos serão julgados de acordo com suas ações e com o estado de sua alma. Aqueles que viveram em conformidade com os princípios divinos, praticando o bem e mantendo sua fé, serão separados para a vida eterna. Mas aqueles que escolheram o caminho contrário, rejeitando a Deus e seguindo as trevas, serão destinados a um estado de afastamento eterno, longe da luz divina. O juízo final é um evento que também marca o fim do tempo como o conhecemos. Ele representa a conclusão de toda a história humana e o início de uma nova era, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento para os que herdam a vida eterna. Esse julgamento não é apenas um ato de justiça, mas também um ato de renovação, onde tudo o que é impuro é purgado, permitindo o estabelecimento de uma nova criação, perfeita e sem corrupção. Para os fiéis, essa é a realização das promessas divinas, um momento de esperança e alegria. Para muitos, o juízo final é visto como um evento temido, um momento de ansiedade sobre o destino da própria alma. E de fato, o Apocalipse nos apresenta o juízo como um tempo de seriedade e reflexão. No entanto, ele também nos convida a uma preparação constante, uma vida de escolhas conscientes e de busca pela conexão espiritual. Esse julgamento não é algo que deve nos levar ao desespero, mas sim à reflexão sobre o que realmente importa e sobre o propósito que orienta nossas vidas. Muitos se perguntam como será o juízo final, se ele acontecerá em um instante ou se será uma experiência individual, onde cada um viverá esse momento em uma jornada pessoal de confrontação com sua própria verdade. Embora os detalhes permaneçam um mistério, o Apocalipse deixa claro que o juízo será completo e inquestionável.
uma verdadeira separação entre aqueles que escolheram a luz e aqueles que abraçaram as trevas. O juízo final nos convida a pensar sobre nosso legado, sobre as marcas que deixamos e sobre o que realmente estamos construindo ao longo de nossa vida. Essa profecia nos lembra que não estamos aqui apenas de passagem, mas que cada escolha, cada ato, cada pensamento conta e é registrado. Não há como fugir desse confronto final, pois o juízo é parte do plano divino para restaurar a ordem e a justiça no universo. Então, diante dessa profecia, somos desafiados a refletir. Estamos preparados para esse momento? Estamos construindo um legado que nos levará à luz, ou estamos nos afastando da essência divina? O juízo final é tanto um aviso quanto uma oportunidade para mudarmos de direção, para buscarmos o que é justo, honesto e fiel. Que cada um de nós possa fazer essa reflexão, buscando uma vida que seja digna de ser apresentada diante do trono do julgamento final. A última profecia do Apocalipse que exploramos é também a mais esperançosa e grandiosa: a criação de uma nova terra e um novo céu. Após os eventos catastróficos, o juízo final e a separação das almas, o Apocalipse revela a visão de um novo começo, um mundo renovado onde o mal, a dor e a morte não existirão mais. Essa promessa de um novo mundo é o clímax do plano divino e representa o destino final para aqueles que permaneceram fiéis. Aqui, Deus restaura a criação, trazendo de volta a perfeição que havia no princípio, mas agora, eternamente preservada. A nova terra é descrita como um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor. Imagine um mundo livre de todas as limitações e sofrimentos que conhecemos hoje. Um mundo onde reina a paz, a harmonia e a comunhão plena entre Deus e a humanidade. Essa nova criação é o cumprimento de todas as promessas de restauração, onde cada elemento, cada ser, será parte de uma realidade pura e justa, onde tudo reflete a glória e a bondade do Criador. O novo céu, por sua vez, representa a presença direta de Deus junto aos seus filhos. No Apocalipse, vemos que não haverá mais necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminará a nova criação. Essa imagem não é apenas uma metáfora de luz física, mas simboliza a presença espiritual e constante de Deus entre os homens. A barreira entre o divino e o humano será eliminada, e haverá uma comunhão plena e eterna entre Criador e criação, algo que a humanidade nunca experimentou antes. Esse novo mundo também trará a Nova Jerusalém, uma cidade de beleza indescritível, adornada de pedras preciosas, com portas de pérola e ruas de ouro. Mas mais do que uma construção física, a Nova Jerusalém simboliza a perfeição da nova criação, o lugar onde os justos viverão em paz, adorando e servindo a Deus para sempre. É a morada eterna dos que foram redimidos, um lugar de segurança, alegria e plenitude, onde cada um encontrará seu propósito e viverá em perfeita unidade com Deus e com o próximo. Essa última profecia é a realização de uma esperança que tem sustentado os fiéis ao longo dos séculos. A promessa de que, após todo o sofrimento, haverá um novo começo, uma recriação onde tudo o que é bom, justo e verdadeiro permanecerá. Esse é o final da história do Apocalipse, não um final de destruição, mas um recomeço de paz e vida abundante, onde a bondade e o amor triunfam para sempre. A nova terra e o novo céu são um lembrete de que, apesar das dificuldades e do caos que possam vir, há uma promessa de redenção e um futuro que vale a pena ser aguardado com fé. Assim, a última profecia do Apocalipse não nos deixa apenas com o peso do julgamento, mas com a esperança da renovação. Ela nos lembra que a história não termina em escuridão, mas em luz e restauração. A nova terra e o novo céu são a visão de um destino em que o sofrimento será apenas uma lembrança distante, e onde todos os que escolherem o caminho da fé e da justiça terão um lugar de paz e alegria eternas. E então, a grande questão que nos deixa essa profecia é: estamos prontos para fazer parte dessa nova criação? Estamos buscando viver de maneira que nos prepare para o dia em que, finalmente, a nova terra e o novo céu serão nossa morada eterna? O Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma mensagem de medo e destruição. Ele é, sobretudo, um chamado para que nos preparemos espiritualmente, para que possamos entender que existe algo muito maior em jogo do que aquilo que vivemos no dia a dia. Essas profecias nos lembram da transitoriedade da vida e da importância de nossas escolhas. A cada página, o Apocalipse nos desafia a refletir sobre como estamos conduzindo nossa existência e sobre o legado que queremos deixar. Elas nos chamam a um compromisso com a fé, com a verdade e com a busca por uma vida que esteja em harmonia com os valores espirituais.
O livro do Apocalipse também nos mostra que, apesar das dificuldades e dos tempos de crise, há uma esperança e uma promessa de redenção. A visão de uma nova terra e um novo céu nos assegura que o sofrimento e o mal não terão a palavra final, que o destino da humanidade é um futuro de paz para aqueles que perseveram na fé. Essas profecias apontam para um final que não é de destruição definitiva, mas de renovação e comunhão com o divino, onde a dor e a morte não terão mais lugar. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.